Fala galerinha, já para trader na área. Finalmente vou falar do um material que eu estava estudando há um tempo, falado nos vídeos aí, que é basicamente o que tá aí na tela, né? É aí uma visão geral sobre zonas de negociação, suporte e resistência, mais uma terminologia de estratégia de market profile, mas que são abordagens baseadas no volume, né? Volume de contratos, volume de negócio. O que motivou, né, fazer isso? Principalmente por começar a estudar, tentar entender um pouquinho mais o que o mercado se move, o preço está em certa região, que às vezes a gente vê que tem certos pontos que é bom negociar, outros que são ruins, né, dependendo da nossa estratégia. E tentar identificar algo que pudesse auxiliar, né? Obviamente também com o auxílio aí de materiais que a gente tem aí disponíveis e outros até materiais técnicos, né? E também um pouquinho de compartilhamento de informações, experiências de gente de mercado. Lá quem tá na sala lá de trade, às vezes é legal essa troca de informação, de experiência para nos agregar alguma coisa, né? Então isso que eu vou apresentar não saiu da minha cabeça, né? Completamente, claro, de uma forma consolidada, mas por isso eu vou começar aqui já falando, antes de mais nada, né? Se inscreve no canal, aí com meus dados de contato, como sempre, vai estar na descrição do vídeo. Mas da onde que veio a boa parte técnica, né? E de referência, já vou largar agora no início, para vocês verem que eu não estou inventando nenhuma moda, né? Mais uma consolidar o material e tentar trazer de alguma linguagem aí, com uma percepção diferente, uma releitura, né, do que já existe. Mas entre os principais materiais que eu busquei referências, né, que é do Albrook, tem um outro material que eu achei bem interessante desse Market Profile, que eu vou falar bem no finalzinho. Não dá pra descartar aí o material da Scalper Trader, né, dos Andrés, do Antunes e do Hanna. Até saiu 2 vezes Antunes ali, tirar. Então de material em português que fala, se não está pensando, quer tentar entender um pouco mais do que funciona por trás do jogo, acho que é interessante dar uma leitura nos materiais que tem no próprio site. Eles têm até um curso grátis, dá para fazer, não precisa pagar, não estou recomendando o curso deles nem nada. Mas é incrível a quantidade de informação técnica e de experiência deles que eles divulgam, e tentando mostrar como os grandes players, né, que são aqueles que movimentam o mercado, pensam, né, e como agem, né. Obviamente tem muita coisa atrás desse metajogo, né, mas enfim. E também um livro aí do Alexander Elder, né, esses de Price Action, tanto do Albrook e do Alexander Elder, que vai ter vou comentar aí sobre suporte e resistência, né, que são pontos que a gente tem que avaliar aí para definir nossas entradas e saídas, né. Então aí tá aqui algumas referências técnicas, né. Então às vezes alguém pergunta, por onde é que eu começo, por onde é que eu leio? Começa por aí então. Já tem na cara aí pelo menos 4 referências boas para ler, para correr atrás, beleza? Então, por que falar de zonas, né, ou falar de regiões, ou de ranges também? Tem alguém que gosta de falar de ranges, né, mas é mais falar que o preço ele nunca tá parado num lugar, nunca ele fica estagnado numa faixa, num preço, num determinado ponto. Ou ele sobe ou ele desce, né, que é assim que faz movimentar o mercado. E às vezes a gente nota que o mercado, que o preço, né, o preço ele sobe e desce em regiões bem definidas às vezes, né? Então, deixa eu deixar aqui
Só um pouquinho que eu vou chamar uma ferramentinha para auxiliar no esboço, né? Depois que eu descobri essa ferramentinha, eu fiquei viciado. Então, quem dá para notar que o preço, né? Às vezes, ó, vou pegar aqui do gráfico, né? Quem está acostumado com gráfico, ó, ele ficou batendo aqui nessa região, né? Bateu aqui. Ele algumas regiões ele pega e sente, o preço sente, né? Então ele ficou brigando, um retângulo, uma consolidação, né? Outro termo aí de análise técnica que o pessoal gosta de citar, né? Ou aqui, né? Ou então aqui no volume at price, aqui, né? Aqui não dá para perceber bem, né? Mas dá para dizer que podemos arbitrar que o preço ficou nessa região brigando aqui, né? Mas existem faixas, né, onde o preço vai ficar caminhando, né, ao longo do dia. Pode até mesmo ficar quase parado, mas aqui é mais difícil, né? Mas o que menos acontece é ele pegar uma tendência única, né, e ficar subindo, né? Ou seja, seguir sem correção, sem ter briga, né? Briga ao longo do dia, né? Então E por que elas surgem, né? Porque tem divergência, né? Tem uma divergência entre opiniões de quem faz negócio. Tem gente que quer comprar, tem gente que quer vender. Tem gente que quer comprar mais, tem gente que quer vender mais. Então é uma briga, né? Uma briga de lados de comprados, de vendidos, de quem quer comprar, de quem quer vender. Se gera só compra, né? Só compra no mercado, compra, ou só venda, né? Que faz o preço cair. Então tem que ter esse jogo, né? Alguém tem que comprar, alguém tem que vender. Né? Alguém tem que bater, eu tenho que tomar. Alguém tem que ceder para o outro avançar, né? Então essa é a briga, né? É a briga sempre de dois lados. Então sempre vai ter os dois lados, assim, as duas probabilidades ao longo do mercado, né? Que são subida e descida, né? Então vai ter essa briga, e é essa briga que gera isso, né? Gera o movimento de subidas e descidas, e até mesmo quando a briga está forte dos dois lados, ele ficar trabalhando numa faixa bem definida. Dependendo do ativo, isso dá para se tirar proveito e pegar alguns pontos aí nessa faixa. E isso acontece, né? Como eu estava citando antes, que o preço em si, ele não vai lá, né? Ele começou a subir, ele vai lá e sobe. Então vamos citar aqui o azul como compra, né? O preço começou a subir porque o pessoal começou a comprar, né? Então fez compra. Algum momento quem estava comprado começa a realizar, começa a vender, né? Ou até mesmo a força vendedora começa a crescer. Pode ser dos quem comprou, pode ser quem estava vendido, enfim. E depois ela começa a subir de novo, não? Começa a compra a ganhar de novo. Então, se isso acontecer de forma seguida, várias vezes do dia, que vai definir essas faixas, né? Então, de forma resumida, né? Ele pode ficar andando aqui de compra-venda, 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 compra-venda. Até que em algum momento pegue, rompe, depois começa de novo, virar compra-venda, compra-venda. Ou seja, sempre vai ter esse movimento. Por isso existe a evolução do preço ao longo do dia, ela tem formato de zigue-zague, né? Ela sobe e desce, sobe e corrige, sobe e corrige. Que é caracterizado em todos os mercados, né? Mas enfim, que é o principal foco do que eu vou falar aqui, baseado, né, no que? Baseado no volume, né? Volume do que? De negócio. Até a primeira coisa que a gente olha, né? Pelo menos eu olhava também quando eu olhava gráfico, ou só olhava só gráfico, né? Hoje eu olho outras coisas. Mas onde é que está o preço, né? Onde é que está o preço? Onde é que está o preço e será que compra ou vendo? Porque a gente sempre quer a base, né, para ter lucro é comprar barato e vender caro, né? Mas às vezes a gente se esquece, né? A gente não olha para trás e vê como é que o preço chegou, por que ele chegou até um certo preço, né? Se ele brigou, teve briga para chegar até aquele preço, né? E
algo que se sabe, né, é que os grandes investidores que é que move o mercado, né, porque a gente não tem poder para mover o mercado, né? Vou falar depois mais pra frente, né? Mas a gente não move o mercado, né? Pessoa física não move. Né? Tem que ser grande investidor, enfim, fundos, etc. Eles estão de olho no preço? Estão de olho onde é que está o preço, né? Mais aonde está o preço. Mas não só isso motiva eles a fazer um negócio ou não, né? Entre outros pontos, pode ser, claro, tem decisões estratégicas, tem outras informações que a gente nunca vai saber. Mas o que está na nossa, que tá na cara que a gente enxerga é que tem que ter oferta e demanda de forma expressiva, tem que ter lote na tela. Por isso que quando o book está cheio para cima ou para baixo, a primeira ideia que a gente vê, o book está cheio, tem lote na tela, o pessoal quer vender, então de certa forma isso a intenção que está no book atrai as pessoas, os grandes investidores a tentar fazer negócio ou para compra ou para venda, né? Então não basta, não serve só olhar o preço, né? Então isso é um dos motivos, né? Baseado isso leva ao volume, isso afeta, né? Consequência o volume negociado, aí vai gerar um indicador lá de volume ou no VAP ou algum outro aí de price action, né? De análise técnica. Né? Então, e era isso, né? Que eu comentei sobre o volume de interessar os grandes players, né? E algumas das formas que a gente tem para identificar o volume para quem usa as plataformas de negociação é uma das mais clássicas, né? De quem opera por gráfico é um indicador de volume, né? Eu acho que tem uns clássicos de indicadores e tem uns 3 aí de que citam o volume, né? Mas esse aqui é o mais básico de todos, né? O volume acumulado uma determinada em certo período, né? Se for 5, 10, 15 minutos, né? O volume negociado naquele período, né? Uma outra condição de distribuição de volume, que é esse aqui na vertical, onde o volume corre na horizontal, que é o volume distribuído por faixas de preço, né? Que é o volume profile ou volume at price, é o volume no preço, né? De negócios realizados. Aqui é um acumulado, né? Só dá o volume total, mas também dá para ter outras ferramentas que indicam aí o volume de compra e de venda, né? Aí consegue distribuir por cores ou acumulado, ou ver, indicam quanto que teve de contratos vendidos ou comprados. E aí tu consegue ver a evolução, né, do longo do dia, ou de como é que tá o interesse, né, ou a briga das pessoas que estão negociando, né. Existe um outro também, que até é um que eu estava testando, que é que é o volume por cluster, é ao longo, ele, em vez de formar só o candle, ele forma o candle por tempo e vai mostrando a distribuição do volume em cada um dos candles para que deu a formação do candle. Existe um outro também que é muito semelhante a esse, que é um volume de agressão, que é o gráfico de P, até que tem na minha lógica, né? Que aí é um gráfico que tem o perfil, a forma de evolução do preço, mas ele não ao longo do tempo, né? E sim, ele muda só com a variação do preço. Tipo um gráfico de Renko, né? E dentro dele tu consegue enxergar o volume, né, negociado de agressão. Sim, é bem interessante também. Mas os mais tradicionais, que a gente vê nas plataformas, são esses, né? Esse aqui e o VAP, né? Então, em cima do volume no preço, né? Depois eu vou citar alguns exemplos, né? Mas e qual a importância disso de analisar o volume, né? Se teve muito volume,
tem volume acumulado, aquelas barras, teve negociação, teve briga, eles vão se tornar, né, potenciais de suporte e resistência. Ou seja, se teve muitos negócios, teve briga, é um local de interesse, né? Então, comprados vão defender a sua posição e os vendidos também. Então, se onde teve muito acúmulo, teve muito comprador, ou teve muito vendedor, ou teve muita troca entre comprador e vendedor, isso gera resistência, né? Gera uma barreira, né? Não vamos falar em positivo ou negativo, gera uma barreira para se avançar. Então, por isso é interessante ter uma abordagem sobre suporte e resistência para a gente seguir adiante, né? E clássico, né? O suporte é um nível de preço onde compras, né, são bastante intensas e é difícil de romper. Então, por exemplo, numa tendência de baixa, né, quando atinge um suporte, ela pega e ela evita que dá continuidade no movimento de queda. E numa resistência é ao contrário, né? Então, falando aqui no gráfico, deixa eu pegar e fazer aqui a evolução. Quando o preço está seguindo esse movimento, né? Lembrando, no gráfico, o gráfico caminha para a direita, né? Começou a subir, o preço começou a subir. O que segurou ele para subir? Essa linha, que é uma resistência que barrou a continuidade do movimento de subida, né? Então, quando ele começa a cair, ele encontra uma outra barreira que evita que ele caia, né? A gente teve muita gente comprada nessa região, né? Não quer que o preço caia para não ter, né, prejuízo. Por isso que é onde suporte é uma região que tinha, que citei aqui antes, né? O suporte teve compras intensas e a resistência teve vendas intensas, né? Parece um pouco confuso, mas a gente acaba pegando o jeito aí. Isso no movimento de subida, né? Então vamos pegar de subida com azul, né? Então quando o movimento quer subir, ele cai porque encontrou uma resistência. Quando ele quer cair, ele desce, ele encontra o suporte. Mas se por algum motivo ele sobe, ele encontra a resistência e passa da resistência, quando ele começa a cair, a resistência vira um suporte, né? Ou seja, o suporte é sempre embaixo e a resistência em cima. Isso no movimento de compra, né, de subida. Quando o movimento é de queda, aí o papel se inverte. A tendência primária é de queda. Então, quando ele quer cair, para ele continuar o movimento de queda, ele pode sentir a barreira. Então ele encontrou um suporte. Então ele começa a voltar. Quando ele volta na sua contra-tendência, se ele encontrar a barreira de novo, se ele teve uma resistência para seguir o movimento de inversão. E da mesma forma, né, se o preço começa a cair, encontrou o suporte que segura ele, se ele rompe o suporte, quando ele tenta fazer o retorno, ele encontra uma resistência. Ou seja, o suporte virou resistência. Agora inverteu os papéis. Então, isso sempre vai acontecer? Não necessariamente vai acontecer. Então, por isso que um suporte e resistência, ele é uma barreira, ele é temporária, porque ela não fica eterna, né? E ela é muito psicológica. Psicológica porque
quem está negociando olha indicadores, olha negociações anteriores e vê, ó, teve muita troca naquele faixa de preço, olha, naquele dia teve tal, foi naquele dia, foi nessa faixa de preço onde teve uma notícia. E aí começa a ter muita troca de lote nessas regiões. Então, o fator psicológico tem grande peso também na criação de suporte e resistência. Quando a gente está conversando com alguém, qual é o próximo suporte, qual é a próxima resistência? Às vezes o que um pensa de suporte, uma faixa de preço lá, 25. O Joãozinho diz que no 25 para ele aquilo ali era um suporte, não vai cair mais. Mas aí o Zezinho diz, mano, pra mim ali o suporte mesmo está um pouquinho abaixo, no 23, porque 2 dias anteriores teve uma reversão de tendência e teve muito lote trocado. Então cada um vai criando, né, suas barreiras do seu suporte e resistência. Outros não, outros são bem definidos, né, através dos acúmulos de volume e tal. Então não tem como não ter essas evidências fortes. Mas o que é certo, que não tem 100% de certeza que isso vai acontecer, que vai trancar, vai barrar, vai subir ou vai cair ou vai romper no momento que chega num suporte, numa resistência. Então quando chega nessas regiões, é uma região para a gente ter atenção, né? E não sair tomando decisão. Então, para tomada de decisão, a gente precisa o quê? Precisa de uma confirmação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é isso aí nos dá mais confiança e a probabilidade do acerto vai ficar mais a nosso favor. Mas de forma bem resumida, né? Quando tu encontra um topo, olha para cima, é uma resistência, ou seja, uma resistência para subir. E um fundo, quando tiver um fundo, vou desenhar aqui. Então, se ele encontrar um topo e cair, é uma resistência. Mas se ele cair e repicar para cima, é um suporte. Então, fundo, topo é uma resistência e um fundo é sempre um suporte. E o que a gente consegue? A gente vai ficar preso sempre então num suporte e resistência. Se o preço está subindo, ele vai, se a gente considerar, né, que a grande parte do tempo, da maioria das vezes, o preço vai sentir efeito de um suporte e uma resistência. Se for isso, a gente vai ficar travado, né? O movimento vai encontrar uma suporte, vai bater, vai voltar. Vai encontrar uma resistência, vai bater, vai voltar. Isso acontece em vários momentos do dia, mas às vezes acontece de essa barreira, sendo psicológica ou não, ela é rompida. E isso aí acaba ganhando força e o preço segue o baile, né? Que é o que é o termo que a gente usa no longo do dia a dia, né? Que são os rompimentos, ou seja, vai ter um rompimento do 23, rompimento de uma barra e tal. E a gente vê que boa parte do tempo, depois de uma grande negociação, ou de um grande movimento, né, uma pernada forte, depois o mercado dá uma recuada, então ele fica numa faixa de negociação, né? A gente fala aqui muito na consolidação. Ele teve aquele tiro, aquela corrida rápida e depois se acalmou, começou a ficar parado. A gente fala, ó, o mercado perde volume, o pessoal começa a negociar menos, começa a andar de lado. Então isso acaba dando uma segurada. Então a gente vê, se a gente olha só o preço, e aí a gente vê que o preço avançou muito, está tentando romper, a gente corre risco de também ter rompimentos falsos ao longo do dia. A gente já sabe, né, o que se fala, a gente nota, né, quem está acompanhando o gráfico, a evolução do preço no volume, vê que grande parte dos rompimentos são falsos. Que é
acontece do preço, ele está subindo, né? Ele faz uma correção. Quando ele encontra nessa região, para ele continuar o movimento, né? Ele tem dois cenários, né? Ele tem um cenário de encontrar aqui a sua resistência e cair, né? Aí ele cai, vai continuar brigando aqui, ou então ele vai pegar e vai romper. É o que a gente fala do rompimento, né? O rompimento da resistência. E se ele rompe para querer seguir o movimento de subida. Só que grande parte desses rompimentos são falsos, né? Ou seja, ele foi lá, o preço subiu e ele retorna de novo para a consolidação. Ele continua brigando de novo aqui. E continua brigando nessa região. Continua de novo. Pá, pá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Existem rompimentos a favor, os rompimentos falsos que acabam nos deixando em situações ruins, né? E a grande maioria são falsos, ou seja, só para ir lá, pegar os bobos e voltar de novo, né? Tá aqui, né? Tava desenhando, mas o rompimento tá aqui, né? Ó. Então encontrou suporte, resistência. Então nessa região ele ganhou força e teve rompimento e foi embora, né? O que acontece muito é do preço ele romper, conseguir romper um pouco e continuar aqui dentro da consolidação do preço. Então, como é que a gente vai saber se é falso ou não, né? Um verdadeiro rompimento, que seria o dessa da figura aqui, ó, rompeu e seguiu, né? Seguiu o movimento de subida nesse caso, né? Ele tem que ser confirmado, a gente precisa de confirmações, né? E um dos indicadores, indícios disso é se o rompimento veio com volume, veio com força, né, de negócio, se tinha lote na tela para ter volume de agressão e ele seguir adiante. Não só isso, né? Não só volume, né? Mas se tiver forças parceiras, ou seja, quem acompanha os players, né, no tape read e tal, como quem está fazendo negócio, pode ver que não foi só uma pessoa que avançou com a agressão e conseguiu levar o preço para cima e romper. Então, isso também ganha força. E outro indício, né, que eu acho que é interessante comentar é a insistência, né? Várias tentativas. Por exemplo, aqui, ó, o preço ele tocou na tentativa de romper, né? Foi uma, duas, na terceira ele foi embora, né? Ou seja, quem queria que o preço rompesse estava brigando para ele romper. Olha, eu quero romper, eu quero romper, eu quero romper. Até mesmo que ele pegar e foi, né? Ou seja, a insistência foi grande, o desejo foi tão grande que pegou e rompeu. Então, insistência em tentativas de bater ali é um bom indício aí de querer romper. Mais de duas, três, né? Uma hora pode romper, mas também não só isso, né? A gente não pode só olhar só a insistência, porque ele pode ter insistência de bater e a pessoa que está defendendo tá com uma defesa tão grande que aí não tem jeito. Vai pegar e vai a barreira, a resistência vai ser forte que o preço não vai ter rompimento, não vai ter jeito. Mas quando tem insistência, é interesse de alguém querer romper, né? Então aí tem que combinar com outros indicadores, que é volume, parceiro, né? Se vir uma galera bater, vai com tudo, né? Aí um player só não segura.
Mas como é que a gente vai ver isso com grande volume e tudo mais, né? Parceiros, a gente tem que, não tem jeito, né? Tem que ficar ali olhando para a tela, ó. Quando as situações de rompimento, bate o olho na tela e fica acompanhando, vê como é que dá a dinâmica disso, né? Pra ver se vai romper ou não vai. E aí tu vai pegando sacada, ó. Tá para romper, o preço voltou. Ah, voltou por causa disso. Voltou porque não teve volume. Voltou porque não era a defesa, né? No book estava grande. A gente vê que o dá para olhar isso no book, né? Pelos lotes apregoados que estão ali, que mostra também se vai ter apetite não do mercado para romper ou não. Porque se a gente vê, né, no ponto de rompimento, às vezes tu vê naquela faixa que é do rompimento, nossa, tem um baita de um lote gigante ali, né? Escancarado na tela, né? Então, uma das estratégias que eu vou citar mais pra frente é usar isso aí como escora. Escora para stop, né? Ou até mesmo para pegar na contratendência, né? Mas também não tem jeito. Se vier alguém querer vai lá e bater e tiver lote, vai tomar e vai romper. Não tem jeito, né? Então, rompimentos são, são interessantes, às vezes dão bons negócios, né? Mas tem que tomar cuidado também, né? Para não ir com tudo e pegar um rompimento falso. Ou se tá ali, já tá na posição e o rompimento tá contra a tua posição, é complicado também, porque aí quando o rompimento ocorre de verdade e a parte de cima o book tá vazio, aí o preço corre rapidinho, né? Então você tem que pensar a favor. Isso que eu já tinha comentado, né? Tem que ter parceria, né? Se não tiver parceria, não rompe. Se não tiver volume, não rompe. Né? E então, falar um pouco agora dessas zonas de negociação, né? Tem um termo que eu vi que é o trade location, que é usar essas regiões para fazer negociação, trades. E elas acontecem e é bom tirar proveito delas porque o preço ele não fica um período muito tempo no 90 milhas. Cada vez, alguns ativos, a gente vê que poucos momentos do dia, ou então às vezes poucos dias, que ele está numa tendência única, né? Que aí é tentar pegar o início de movimento e sair surfando pela tendência, né? Esses trades são bons, né? Com um trade só, uma operação, tu acaba tirando um bom lucro, né? Mas a maioria do tempo ele tá em faixa, tá em briga, tá brigando. O dólar anda assim, né? O índice tem um pouquinho mais de volatilidade, né? Mas é possível notar isso daí, né? Então, se a gente puder identificar essas zonas mais favoráveis, a gente pode tirar proveito e até controlar melhor nosso risco, né? Então, por isso que eu vou comentar aí sobre duas zonas, né? Que são uma zona de aceitação, uma zona de rejeição para esses negócios. Por exemplo, que tem aqui citado na figura do VAP, né? Agora eu vou falar aqui em forma de VAP. É uma zonas de aceitação e zona de rejeição. Então, quando o preço estiver dentro de um caixotinho, dentro de uma range, dentro de um valor de entre, né? Dois preços, que nesse caso aqui está no 28,5 e 25, o preço vai ficar brigando bastante aqui. Notem isso ao longo do dia, se vocês não notam isso. Ele vai ficar brigando nessa região. E ao longo do dia, essas barras aqui, né, do acúmulo, elas começam a aumentar, elas começam a ficar assim. Aí aqui é essa região onde começa a crescer, começa a crescer. Aí forma uma barrinha média, né?
E ao contrário, existem outras zonas que são já zonas de rejeição, onde estão aqui em cima e aqui embaixo, né? Que é o oposto da zona de aceitação, né? Eu já vou falar um pouquinho delas aqui. Então a zona de aceitação, né, que é essa região aqui onde está no 28,5 e 25, é onde vai ter briga, né? O que a gente tem para destacar nelas, né? Que tem muita negociação, começa a ter uma evolução do volume no preço bem definido, numa região bem definida. É fácil identificar isso, porque aí também ao longo do dia, outra coisa que pode se notar é uma formação de um perfil, de uma curva, quase, vamos pegar aqui, pegar vermelho mesmo, quase que um perfil de uma curva normal, começa a ter um preço, né? Uma distribuição normal, uma faixa ao longo do preço. Então tem bastante acumulação, acúmulo de compras e vendas aqui, né? Aqui já está o acumulado, né? E é nessa região onde a gente chega a comentar que parece que o mercado está lento, não tem, como ela fica brigando muito nas mesmas regiões, não tem muito volume para movimentar muito preço. Quando ele começa a andar, ele sobe um ponto, desce meio, desce 2 pontos, aí volta para um ponto. Começa a ter muita briga, né? E vai pipocando de pouquinho em pouquinho. Nesse caso, pontos, que eu estou usando como exemplo o dólar, tá? É difícil correr inversão de tendência, de fluxo também, né? Porque quando ele vem aqui, ele antes de já querer romper, então ele vai, o preço vem e fica brigando. Tem renovada de fila, absorção, então nessas zonas de suporte e resistência, e aí pode ficar uma observação, né? Por exemplo, aqui nessa região, aqui por exemplo, o do 28,5, 25, por exemplo, né? Vai ver que quem tiver algum player com médio ali, vai ver que ele começa a acumular também, né? Começa a ter muito acúmulo, ele começa a absorver bastante lote naquelas regiões. Isso aí tem que tomar cuidado, ele pode começar a montar posição nessa região e uma hora estoura, né? Então é bom quem acompanha o preço dos médios, né? Que eu comento agora. Então nessa região aqui também, você pode notar, notem, né? Que né, quando começa a ter esse acúmulo, o preço dos maiores médios, dos maiores comprados, dos maiores vendidos estão muito próximos dos outros. Então se o preço dos comprados e vendidos estão muito próximos, ou seja, a briga tá feia, né? Alguém tem que vencer essa briga, né? Porque alguém tem que sair, vai acabar saindo ganhando, que vai empurrar o mercado para cima ou para baixo, né? Então é possível notar, né, que o preço tá próximo nessa região. E já nas zonas de rejeição, que são as zonas, dá para destacar duas, né, que é acima, que é aquilo que está acima da zona de aceitação ou abaixo da zona de aceitação, né? Nessas regiões, o interesse dos players às vezes é de baixo interesse, porque é uma zona que ainda não teve negócios, né? Por exemplo, olha aqui essa aqui de baixo, não teve quase nada de volume. Se o preço começar a cair aqui para baixo, perdeu 24,5, 24, 23, não teve negócios aqui. Então alguém pode entrar sozinho aí e começar a descobrir uma região de descoberta de valor. E se é de descoberta de valor, o risco de dar certo um trade ficaria é muito grande. Então, se não tiver parceiro e ninguém entra junto com ele, por exemplo, aqui na venda para começar a cair, ele vai sozinho. E o que pode acontecer, e como é de rejeição, não ser aceito, né? O mercado vai rejeitar aquela região e vai acabar o quê? Voltando para a zona de aceitação. Por exemplo, deixa
antes de falar do exemplo, são nessas regiões também, né? Como eu falei de rejeição, né? Se está tendo rejeição, se o preço está aqui em 25,5 e ele começa a cair para a zona de... Aqui é a zona de rejeição. O preço começa a cair e ele caiu para uma zona de rejeição. Vou fazer com uma plantinha menor. O preço está caindo. E ele caiu para uma zona de rejeição e não teve aceitação. O que vai acontecer? Ele vai voltar. Ou seja, ele vai ter uma inversão de fluxo. Então ele teve um rompimento e ele voltou de novo para a zona de aceitação. Ou seja, teve um falso rompimento. Não teve parceria, não teve volume, não teve intenção. Então ele volta. Então essas regiões têm muito falso rompimento. E por ser uma descoberta de preço, né? Mas uma boa prática que dá para ver o seguinte. Se não tem registro do volume dos outros dias anteriores, então pega o dia anterior e vê como é que foi a distribuição do volume, negócios, nessa região aqui, que ele está descobrindo hoje, por exemplo. Olha no dia anterior, ontem. Não teve negócios realizados ontem, uma semana, abertura de contrato. Então fica mais difícil ainda de ter aceitação nessa região, né? Claro que não, claro que se tiver interesse, o mercado quiser, por algum motivo ou outro, teve notícia, enfim, aí sim, aí vai embora, né? Mas via de regra, se não tem sinais que te digam que vai ficar ali, é uma região de risco, né? Ficar numa região de rejeição. Então por isso que ocorre muita inversão. Então quando dá a abertura do mercado, né? Ele foi até lá embaixo, fez uma mínima, fez uma nova mínima. O que acontece? O movimento, quando faz a correção é grande, é alta. Vai querer voltar lá para o ponto de abertura, por exemplo. Se teve muito volume, porque é lá onde teve mais negócio, né? Que seria aqui, ó. Vamos pegar como exemplo aqui o preço está no 25,5, né? Então ele startou aí uma tendência de queda. Então ele está no 25,5, está na zona de negociação, já brigou um pouquinho e ele caiu para o 23,5. Nota aqui que o preço ele estava no 25,5, ele rompeu o 24,5, né? Teve poucos negócios, ou quase nada. Chegou a aumentar um pouquinho, chegou a negociar um pouco, o pessoal começou ali a conhecer, 23,5, 23. Mas não curtiram. Então o preço acaba retornando lá para a zona, para essa região, e de novo, né, continua brigando aqui nessa região depois. Certo? Mas isso quer dizer que sempre vai acontecer isso? Quer dizer que todo o rompimento vai ser falso? Porque se é uma região que não foi descoberta e eu não conseguir, se ninguém se motivar para trás, não vai avançar? Não. Por isso que quando tiver mesmo o interesse, tiver o rompimento, né, que nem aqui teve, ó, dando continuidade no exemplo anterior, que estava no 25,5 e foi para o 24, ó, ele rompeu e foi embora. Ó. E aqui que o preço começa a fazer, começa a descobrir uma nova zona de negociação, ou seja, ganhou força, teve player, o pessoal conseguiu arrastar o preço para baixo e começou a brigar agora onde? Entre o 22,5 e o 19. E vai começar a ter acúmulo numa nova faixa de negociação. Às vezes tem dias que surgiu uma só zona, duas zonas, às vezes 3 zonas, dependendo da esticada do mercado. No que desde quando eu acompanho o dólar, ele tem esticado, que nem eu tenho mostrado nos meus vídeos aí, 30 pontos de oscilação de máxima e mínima. Acho que teve algum dia que foi 40.
né? Mas pelo que eu já ouvi passado, antigamente, anos atrás, chegava até 80 pontos, né? Então agora está cada vez mais curto, né? As oscilações. Pelo menos do dólar, né? Não acompanho os outros ativos. Mas a ideia, né, disso vale para qualquer ativo. Tanto para... Claro, cada um deles vai ter suas particularidades, né? Mas o como se movimenta o preço, o fim de briga, o conceito de suporte e resistência vale para qualquer ativo, tá? Então, se eu, se eu tenho uma pretensão aí de dar alguma dica, alguma avaliação, pontos a ser cuidados para avaliar risco-ganho, né? Uma delas aí é para a gente reduzir o risco de ter perda e não sair numa ruim, tentar atuar em zonas de aceitação, né? E aguardar a definição do mercado nas zonas de rejeição. Zonas de rejeição tem maior risco, né? Porque você não sabe se o rompimento vai seguir embora ou se ele vai voltar. Então não troca o certo pelo duvidoso, né? Então tu pode trabalhar nessa zona de aceitação, né? Até mesmo para usar como uma zona de proteção para ti mesmo, né? Outro ponto que é legal destacar, né? É que tem os maiores rallies, assim, quando o preço começa a correr, fica brigando, começa a ter muito troca de lote, isso geralmente ocorre no período da manhã, na abertura, ou lá perto da abertura das 10h30, ou no final da manhã, ou seja, a abertura de mercado dos futuros, né? Depois, abertura das ações, ou Dow Jones, no final da manhã. E onde tem alguns rompimentos, onde ocorre rompimentos, alguns rompimentos são verdadeiros, né? E também aonde, como tem zonas que não foram testadas ainda ao longo da manhã, ou seja, abre o mercado está descobrindo os preços, né? Ou tanto para cima quanto para baixo. Então dá para tirar proveito aí de rompimentos, de atuar contra a tendência, né? Senão ele vai ficar todo parado, né? Então, usando essas regiões de rejeição, zonas de aceitação, consegue calibrar melhor suas entradas e saídas, né? Tanto para ganho e quanto para stop também. Por que para o stop? Então, se estiver dentro de uma zona de negociação, tu pode colocar, tu tá dentro da zona, tá? Tu coloca teu stop da zona, se está comprado, vai colocar teu stop e a zona está bem definida, pode tentar colocar o stop fora da zona de negociação, porque a probabilidade de ela cair para fora da zona vai ser baixa, né? Então tu vai ter uma proteção para ti mesmo para ficar dentro da zona de briga. Só que também se a zona de negociação, ou melhor, a zona de aceitação estiver muito extensa, aí também fica um pouco complicado colocar o stop, né, fora da zona, porque se tu acabou comprando na mínima da zona comprou na máxima, né, da zona de negociação e o preço começou a cair e está muito esticado, e se alguém vir com vontade para querer romper na venda, aí vai pegar teu stop, né? Então tenta usar isso quando a zona de negociação está curta, né? Aí vai estar de acordo com uma relação risco-ganho, né? Um ponto bom nisso também é usar a estratégia de escora, né? Escora atrás de lote, para usar isso como proteção, né? Se tu vê algum lote grande ali na pedra, no book, e está dentro daquela região de negociação, então tu pode escorar atrás dela, né? Porque vai ter que tomar esse lote antes de pegar o teu stop, né? Outro ponto para tirar proveito de alguns pontinhos, né? E que é na inversão de fluxo, né? Então o preço começou a querer romper. E tu viu que rompeu, mas não rompeu com
com indícios de rompimento verdadeiro, pode tentar sentir que quando ele rompeu e parou o movimento, o fluxo da agressão a favor do rompimento, pode tentar atuar na contratendência, né? E aí pegar aí alguns pontos na zona de rejeição, né? Que seria aquele exemplo que eu citei antes, né? Que o preço caiu, retornou depois de nova para a zona, né? Então, e um ponto para se tomar cuidado, né? Que como o preço médio dos players em algum momento do dia pode estar quase igualados entre comprados e vendidos na mesma região, então vai ter disputa forte, né? Então quando romper, vai ser com volume, vai ser com briga, né? Porque alguém vai querer ganhar essa briga, né? Então se é para ficar a favor do rompimento, tenta ficar a favor da tendência. Então o rompimento vai sair mais forte a favor da tendência, né? Sempre a tendência é soberana, né? Se tu quer arriscar o trade, arrisca na tendência que a probabilidade de ganho vai ser maior, de sucesso, né? Outro ponto que é interessante citar é que tem que olhar a oscilação que está o mercado, né? De máximas e mínimos, o quanto que os trades estão andando. Então tu não pode, se estiver dentro de uma zona ou de aceitação de rejeição, querer ganhar mais do quanto que ele está variando, né? Mas, por exemplo, algo do tipo, tu entrou no meio da zona de aceitação, uma zona de 6 pontos de máximo e mínimo. Tu entrou no meio, e tu vai querer ou tanto na compra quanto na venda, vai querer pegar 5 pontos? Não dá, né? Tem que pensar que a tua chance de ganho é até o limite da zona de aceitação. E falando aí dessas zonas, que basicamente o que eu estou falando é de suporte e resistências, né? Deu para notar, né? Se tu bateu numa zona, voltou numa zona e não rompeu. Falando de suporte e resistência, né? Os números redondos, os bola, né? Eles são suporte e resistências naturais, né? Eles são muito fortes mesmo, né? Isso aí tá preço, mas ele está correlacionado com o tempo, né? E leva em consideração que o tempo influencia a tomada de decisão dos negociadores, que é o que a gente vê aqui que não está muito difundida essa ideia, a influência do tempo, né? Então essa estratégia aí foi desenvolvida nos Estados Unidos, em Chicago, né? Que diz basicamente assim que ele vê o acúmulo do preço, né, em termos de volume, e ele é medido a cada 30 minutos, né? E através disso vai se esboçando um perfil gráfico, né, com uma distribuição ao longo do tempo e de volume, né? E com essa distribuição, acredita-se que as zonas de aceitação e rejeição, aquelas que eu tinha comentado antes, né, vai existir uma área de valor, que é a zona de aceitação, que vai corresponder em torno de 70% daquela distribuição dos maiores negócios. Mais ou menos o que tem aqui, né? Então existe uma área de valor, uma zona de valor, que ela corresponde a 70%, né? E o que está acima está abaixo, né? Que seria a zona de rejeição, zonas de baixo valor. Mas interessante é a forma como é que ele usa para criar esse perfil, né? A cada virada de 30 minutos ele acaba criando uma identificação por letra que acaba formando depois, né, o perfil aqui do acúmulo do volume e as zonas de valor de rejeição, né? Então aqui eu coloquei um exemplo de uma outra plataforma dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora. Aqui é uma outra também usada com base em cima de candles, tá? Parece a distribuição do volume que a gente está acostumado, o volume profile, mas não é, tá? O perfil ele começa a criar de formas diferentes, porque leva em consideração o tempo, né?
somatório do volume, faixa em função do tempo. E até tem um indicador para o MetaTrader que faz isso também, tá? Até eu já testei ele. Aqui para o MetaTrader, vamos ver se está aqui o meu meta, ó. Tá aqui aberto, ó. E para testar aqui, que é o Market Profile, tá? Então, por exemplo, aqui tem o clássico, né? O clássico dos indicadores, que é um VAP aqui, né? Que eu tenho usado nos vídeos, tá? E tem um outro que é de Market Profile, ou seja, ele monta diferente. Não consigo nem ver aqui o indicador de volume, tá? Através de um esboço gráfico visual. Esse indicador, né? Existem outros, né? Então, o que ele diz aqui? Que ao longo do preço hoje, né? De maio, né? O preço ele caminhou, chegou a fazer zonas de volume, mas ele disse pelo indicador que nessa região do 7,5 ao 61 foi a melhor zona de valor. Vamos tentar pensar ao longo do dia que teve hoje, né? O preço chegou a descobrir no final do dia, né? No final do dia ele descobriu essa zona aqui hoje, né? Falando hoje, 11 de maio. E ele brigou pouco aqui nas máximas de hoje, né? Teria que ter visto a evolução desse perfil ao longo do dia, né? Mas o que ele tem aqui? O ponto médio foi no 65, no 64. Vamos ver se eu consigo olhar aqui pelo VAP. Vou aproveitar aqui. Ó, teve muita trocação de lote aqui pelo 64, tá certo? Então, ó, parece. Tem bastante lá no 7,6. Vou conseguir olhar aqui, vamos ver. Lá pelo 7,7, por aí. Não, aqui ó, 7,5. 7,5. Esse meu VAP aqui ele tá considerando os diretos, tá? 7,5, 7,5. Bom, é uma abordagem que eu tenho esse indicador aqui, mas não uso, tá? Eu coloquei para testar e fazer os estudos que eu comecei a olhar e eu deixei um pouco de lado, né? Não sei se daqui a pouco, quando a tela for ficar cega aqui no Brasil, talvez faça a diferença a gente considerar isso na nossa avaliação, né? Legal, gente. Então, me avancei aqui. Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje, tá? Para falar sobre esse meu bate-papo aí. Lembrando que é baseado no que eu acompanho, no que eu já estudei, compartilhar informação. Então, se aquilo que eu disse hoje, que eu mostrei aqui, faz sentido para ti, concorda, não concorda, já viu isso acontecer no mercado, por favor, deixa seu comentário aí no vídeo. Se tiver algum ponto, alguma observação para acrescentar, para falar, ou deixar a tua opinião, deixa a tua opinião aí no vídeo também. Vai me agregar valor, conhecimento, e também as outras pessoas que estão vendo esse vídeo. E eu vou deixar aqui no link da descrição, além dessa apresentação que eu estou mostrando aqui, eu não sei se cortou a parte de cima, vocês estão vendo ela, mas vai estar com a apresentação completa. E também eu vou deixar aqui vou deixar para leitura, né? O mesmo material que eu coloquei na apresentação, talvez com um textinho um pouco mais completo, para quem quiser ler depois com mais calma, tá? E as referências bibliográficas, tá? Acho que não é demais compartilhar conhecimento. E até porque o mercado tem para todo mundo, né? Beleza, gente? Era isso daí, espero que tenham gostado. Deixa aquele seu like. Principalmente, por favor, deixe seu comentário. Será um prazer
atendê-los. Beleza? Obrigado, bons trades a todos. Eu tenho mais vídeos aí para colocar aí daqui a pouco, desde assuntos mais básicos e alguns relacionados à plataforma. Isso aí, gente. Abraço.